Nilson, quais os teólogos e filósofos do passado e do presente que mais contribuíram para a sua formação teológica? Do passado? E do presente. Do passado fica difícil você dizer, porque eu li esse pessoal todo e os primeiros 20 anos de vida eu li muito, não é? Li tudo que tinha de Platão, li o que se escreveu sobre Sócrates, eu li o que os epicureus pensavam, o que os saduceus pensavam, li as mais variáveis linhas de gnosticismo. Com o passar do tempo, o cristianismo deu uma matada na filosofia, né? Ele absorveu noções filosóficas, algumas platônicas, algumas gnósticas e, na maior parte das vezes, metodologias filosóficas de natureza aristotélica. Aí é só depois da Reforma Protestante que vem grandes movimentos, de novo, filosóficos, de filósofos expressivos, tanto anticristãos como filósofos cristãos. Desse pessoal aí, tem muitos que eu acho sensíveis, bonitos, belos, interessantes, mas me impressionaram um pouco, me afetaram um pouco. Eu comecei a ser mais afetado do ponto de vista da minha consciência pessoal, não pelos filósofos que eu li como dever de casa, como instrução cultural acerca do pensamento universal. Eu comecei a ser muito mais afetado por aqueles filósofos cristãos que tinham compromisso radical com o Evangelho. Dificilmente eu conseguirei ser impressionado por uma pessoa sem muito compromisso, sem compromisso radical com o Evangelho. Por exemplo, no meio filosófico, mais recente, de 300 anos para cá, o cara que do ponto de vista dos cristãos é um dos mais anticristãos, foi um dos que mais contribuiu comigo, foi Nietzsche. Com o anticristo, o Deus que morre, com tudo que procede dele, assim dizia Zaratustra, tudo que eu li dele, eu li muito do Nietzsche durante anos e anos e anos. Cada coisa que ele dizia contra o Evangelho me gerava uma alegria enorme, porque, número um, eu via o que ele, coitado, não tinha conseguido perceber por todos os condicionamentos psicológicos, pelas dores intensas e crônicas incessantes que ele sofria, pelos traumas religiosos que ele teve, pelo meio ambiente religioso bruxo que o cercava, por todas as coisas. Isso releva muitas coisas. Um cara perdoado. Agora, tudo que ele disse sobre o cristianismo era verdade. Então, na negação do Evangelho, ele disse todas as verdades que tinham que ser ditas sobre o cristianismo, que não é Evangelho. Quem sabe está ali alguém que diz, né, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E ele, nesse sentido, poucas pessoas são mais úteis para ajudar a demolir o cristianismo e deixar sobrar o Evangelho do que o Nietzsche. Em segundo lugar, assim mesmo também, eu gosto muito dele porque ele é direto. Ele não fica com viadagem. E ele é um cara antissistêmico. Ele tem um poder corrosivo, destrutivo, implosivo. Eu acho que a única maneira de você lidar com a filosofia é com mecanismos de implosão. A boa filosofia tem que deixar apenas um resíduo quando chocada com a implosão, porque o resto é baboseiro. E o Nietzsche tinha essa capacidade. Agora, irmão gêmeo antitético dele é o Kierkegaard, que é um Nietzsche ao contrário. Desce o cacete no cristianismo com muito mais propriedade, não deixa sobrar nada. Mas é apaixonado pelo Evangelho. E é um cara que fala em termos filosóficos o tempo todo, desconstrutivo,
não fica filósofo grego nenhum em pé, nem da história do cristianismo não fica nada. Mas o Evangelho está lá, como pedra angular, e um cara que não tinha medo de pensar. Aí nessa terceira linha, também numa certa irmandade, ainda que para alguns de modo antitético, mas eu acho Nietzsche extremamente parecido com Kierkegaard, se eu faço as ressalvas psicológicas e históricas do que condicionou Nietzsche e do que condicionava Kierkegaard. As denúncias contra o cristianismo eram todas idênticas. E as negações do Nietzsche sobre o Evangelho eram absolutamente semelhantes às afirmações do Kierkegaard sobre o Evangelho, porque ele negava no Evangelho as coisas que negava por causa do cristianismo. E o Kierkegaard via no Evangelho as coisas que via porque já tinha se liberto do cristianismo. Aí vem nessa sequência o Jacques Ellul. Oi? Kierkegaard. Não, é emendado. Ah, tá. Depois veja no site lá, tem muito texto do Kierkegaard. Então, aí vem nessa linha o Jacques Ellul, não é já mais recente, ele já morreu na década de 80. Escreveu 40 e tantos livros, metade dos quais seculares. Foi um dos caras que mais influenciou o pensamento sobre a análise da modernidade e da pós-modernidade do planeta Terra. Era um cristão francês, crente à beça. Todos esses livros aí do Alvin Toffler, Terceira Onda, Choque do Futuro, não sei o quê, tudo baseado no Jacques Ellul. Todas essas análises do futuro ele já vinha fazendo desde a década de 50. Ele descreveu esse momento que a gente está vivendo agora de modo profético, e com categorias não só filosóficas, sociológicas, antropológicas, históricas, ou seja, ele era muito mais culto do que a infinidade total dos filósofos, que são cultos em filosofia, mas muito poucos culto em antropologia, sociologia, política e outras ciências que nele estavam todas integradas. Além disso, um conhecimento teológico e de história primoroso. Então, ele foi um terceiro indivíduo que me influenciou profundamente, né? Em escala menor, já não no nível filosófico, mas no nível filosófico devocional, o Jacques Ellul, aliás, o C.S. Lewis. E no início da minha fé eu tive bases importantes que me foram dadas pelo Francis Schaeffer, embora logo depois de um tempo eu tenha separado o que era bom nele, e eu guardo até hoje com muita gratidão, e tenho enxergado logo 3 anos depois, talvez, ou 4, um monte de coisas nas quais ele era deficiente, na compreensão dele. De modo que eu não o considero um filósofo, um pensador. Eu considero muito mais um cristão com uma avidez teológica de interpretação do Evangelho para o nosso tempo. Era uma espécie de evangelista sem grito, mas muito conservador em determinadas abordagens, e justamente por isso, filosoficamente pouco sutil em algumas coisas para as quais o entendimento requer sutileza. Alguém já tentou te enquadrar como filósofo? Toda hora, eles só não conseguem, né? Você não é filósofo? Não, ele nem consegue enquadrar uma linha, porque eu não tenho uma linha, como eu não tenho uma linha psicológica, como eu não tenho... Quem tenta ser fiel ao Evangelho não cabe em nenhuma linha teológica, nem psicológica, nem filosófica, nem política, porque o Evangelho não cabe nesses partidinhos. Se o Evangelho coubesse por inteiro numa linha dessas, ele já não era mais palavra de Deus. É isso que o cristianismo nunca entendeu. Esses instrumentos são tão parciais, são tão circunstanciais, são tão diminutivos, são tão tópicos. Por mais sistêmicos que eles sejam, o sistema deles é tão estreito, não acompanha a largueza, e nem mais do que isso. Como o Evangelho não é sistêmico, e ele lida com a dimensão do paradoxo, existem elementos de certa dialética que formam sínteses no Evangelho,
A maioria das filosofias não consegue lidar com esses elementos de E contradição. nem achar a conexão entre E eles, nem né? achar É. que a conexão é a chave hermenêutica, Que é é a Jesus síntese que é Jesus. Então, eles não têm esse elemento. Esse Então, mistério. eu não sou enquadrável, exceto pelo burro. Gozado, muita O burro me enquadra. muita gente ficaria extremamente O lisonjeada de ser inteligente, chamado não. de filósofo, né, Caio? Fala a verdade. Hã? Muita gente ficaria extremamente lisonjeado de ser É chamado só de o vaidoso, filósofo, né? idiotado. Quem conheceu Jesus não tem mais, não tem apetite para isso, meu amigo. É como comer comida sem nenhum apetite, vira remédio.